Beleza? Vamos supor que você precise calcular as correntes em cada linha desse circuito, para que depois, se for o caso, você possa calcular as quedas de tensão e as potências em cada parte do circuito. Então a dica que eu dou é usar aqui esse simulador de circuito elétrico que está nesse site aqui, falstad.com/circuit. Ele roda em Java e aqui embaixo, se você quiser, você pode fazer o download para baixar o programinha. Ele não precisa instalar, é só executar. Então, se você fosse calcular esse circuito e depois usar o programa para conferir os resultados, a gente teria que considerar que a partir dessa fonte aqui de 100 volts, eu teria, circulando aqui por dentro dessa malha interna, uma corrente que vai girar aqui nesse sentido, que eu vou chamar de I1. Eu também poderia considerar que aqui por fora, partindo dessa fonte de 100 volts, eu teria aqui uma outra corrente circulando por fora que eu vou chamar de I2. E aqui, dentro dessa outra malha, eu vou ter aqui essa fonte de corrente que garante para mim que aqui nessa linha eu tenho 1 ampere, porque eu já estou configurando aqui para 1 ampere. Então eu posso dizer que aqui dentro eu tenho uma outra corrente. Como essa aqui é uma fonte de corrente, eu vou chamar essa corrente aqui de IF. E aqui dentro eu já sei que esse IF equivale a 1 ampere. Então a ideia aqui é usar o método de Kirchhoff, porque você tem aqui alguns nós, então a ideia é que toda corrente que entra no nó tem que ser igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Então, considerando que a queda de tensão em cada parte do meu circuito vai corresponder à resistência vezes a corrente, se eu parto aqui de 100 volts, quando eu passo aqui por essa resistência, eu vou dizer que 10 ohms, que é a resistência, vezes a corrente que passa por essa resistência, vai me dar a minha queda de tensão nesse ponto. E isso eu vou fazendo para todas as partes do circuito, até que quando eu chegue aqui de novo no 100, eu tenha uma tensão igual a zero. Como aqui nessa resistência eu tenho essa corrente I1 passando por dentro e essa corrente que eu estou chamando de I2 passando por fora, então a queda de tensão nessa resistência vai ser o somatório da corrente I1 com a corrente externa I2. Então eu vou ter aqui 100 menos 10 ohms, que é a minha resistência, vezes a corrente I1 mais I2. Nesse ponto, a queda de tensão vai ser 5 ohms vezes a corrente de I2 que passa aqui por fora, mais a corrente de IF que passa aqui por dentro. 5 ohms vezes I2 mais IF. Aqui a queda de tensão também vai ser I2 por fora e IF por dentro. Então, eu vou ter menos 8 vezes I2 mais IF. Aqui eu estou considerando que 2 volts está para esse lado, então ele vai ser negativo. Então, quando eu vier para cá, eu vou ter uma queda de tensão que vai ser menos 2. Quando eu passar por esse resistor, eu vou ter aqui fora apenas a corrente de I2. Então, vai ficar menos 2 ohms vezes I2, que é a corrente. E aqui nesse 20 volts eu também vou considerar que ele está para esse lado, então ele vai ser negativo. Então aqui eu vou botar menos 20. Depois que eu passar de 100 volts por todas essas quedas de tensão, eu vou ter que chegar aqui de volta no meu circuito com uma tensão igual a zero. Então, resolvendo toda essa conta, eu vou chegar nesse resultado aqui. Menos 2 e 1, menos 5 e 2 é igual a menos 13. Agora, considerando essa malha daqui, onde eu tenho essa corrente I1 interna, eu vou ter aqui para 100 volts, essa queda de tensão aqui, essa queda de tensão aqui e essa queda de tensão aqui. 100 menos. Essa queda de tensão vai ser a corrente de fora, que é I2, e a corrente interna, que é I1. Então, eu vou ter 10 ohms vezes I2 mais I1. Quem passa por aqui é só a corrente de I1. Então, aqui nesse ponto, a minha queda de tensão vai ser 10 ohms vezes I1.
Aqui eu estou considerando que esses 20 volts estão para cá, então eu vou considerar negativo, então a minha queda de tensão aqui vai ser menos 20. E aqui eu já volto para 100 volts igual a zero. Então todas essas quedas de tensão vão chegar a zero lá na minha fonte. Resolvendo isso aqui, eu vou ter 2 e 1 mais I2 é igual a 8. Resolvendo esse sisteminha com essas duas equações que a gente encontrou, eu posso dizer que o resultado da corrente de I1 e o resultado da corrente de I2 vão ser I1 igual a 3,38 amperes e I2 igual a 1,25 amperes. Agora, para saber qual é a corrente que eu tenho em cada parte aqui do meu circuito, aqui em F, nesse ponto A, eu já estou determinando lá no início do meu problema que essa fonte de corrente é igual a 1 ampere. Nesses três pontos que eu estou chamando de B, eu vou ter por dentro a corrente IF e por fora a corrente I2. Então, para todos os pontos B, a minha corrente vai ser I2 mais IF, que é igual a 1,25 mais 1, que vai dar 2,25 amperes. Para esse ponto C, eu só tenho a corrente de fora, que é I2. Então C vai ser igual a 1,25 amperes. No ponto D, eu tenho a corrente externa, que é I2, e a corrente que passa por dentro, que é essa I1 aqui. Então, em D, eu vou ter I1 mais I2, que é igual a 3,38 mais 1,25, que é igual a 4,63 amperes. E aqui no ponto E, eu só tenho essa corrente de I1 que está passando aqui. Então, E vai ser igual a 3,38. Agora eu posso usar aqui o programinha, que é a dica, para testar o resultado. Eu deixei aqui o circuito incompleto só para mostrar como é que insere. Clica com o botão da direita, seleciona o wire e puxa aqui uma linha. Depois, clica com o botão da direita, seleciona resistor e coloca aqui o resistor. Eu posso clicar aqui com o botão da direita e editar. Esse resistor lá tem 8 ohms, ok. Agora eu vou chamar aqui um novo condutor, vou puxar ele aqui para baixo. Aqui está faltando uma fonte, então eu vou inserir um terminal e vou puxar ele para cá. E agora de novo eu vou inserir aqui um condutor e aqui outro condutor. Depois de inserir a fonte, não pode esquecer de configurar a voltagem igual estava lá no exercício, que é 2 volts. Agora, se eu clicar aqui, a gente já consegue ver a animação do circuito. Então, o que tem de legal aqui é que se você parar o mouse em cima de qualquer parte do circuito, aqui embaixo ele vai te dar todas as informações. Então, por exemplo, lá nos nossos cálculos, a gente viu aqui que nessas duas linhas D, a gente tinha um resultado de 4,63 amperes. Então, aqui no circuito, olhando aqui para baixo, se eu parar o mouse, vai aparecer lá 4,62, deu um pequeno errinho de arredondamento. Se eu vier aqui para essa linha, vai me dar 2,25, 2,25 e 2,25, aparecendo aqui embaixo. Então, se a gente for conferir o resultado, a gente vai ver aqui que para B, B e B, a gente calculou exatamente 2,25. Aqui em A, a gente já sabia que dava 1, e em C, a gente tem 1,25. Vamos ver lá, aqui em C, ele está dando 1,25. E aqui nessa diagonal está dando 3,38, que foi exatamente o que a gente achou aqui, 3,38 nessa linha E. Na verdade, esse circuito aqui ele é bem simples, e esse programa ele traz alguns circuitos já pré-configurados como template, e ele traz umas simulações bem complexas. Então a dica é essa, usar esse programinha para testar se o seu circuito está funcionando direitinho. É isso aí, valeu!